Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós iremos encerrar essa série. São 3 vídeos, né, que a gente está abordando aí toda essa temática do a Gênesis da vida, que é uma grande indagação que todos nós, humanos, nos perguntamos. Talvez a resposta nós não iremos conseguir encontrar, mas pelo menos a gente vai atrás de lampejos, reflexos de algo que provavelmente está oculto. Eu tenho usado aqui a metodologia do seguinte: pelo menos 5 documentos nós usamos, tá? As tabuletas da Suméria, a partir dos escritos de Zacharias Singh, Christian O'Brien e alguns outros. Nós usamos a Bíblia, os escritos de Qur'an, ok? Os textos de Nag Hammadi, o livro de Urantia e o livro de Crombrey. Tá? São documentos que a gente tem usado aqui para tentar diluir algumas dúvidas. Ok? E eu vou partir desse vídeo mostrando para vocês o que de fato está acontecendo no nosso meio. Eu estava prestando atenção hoje, assistindo alguns canais do YouTube, que as pessoas estão mudando. Tem gente deixando de ser terraplanista para ser não sei o que, tem gente abandonando determinadas teorias porque de repente não consegue, né? Porque é um grande desafio do pessoal da Terra plana, que fizeram da Terra plana uma religião. A única coisa que eles sabem falar é de texto bíblico, não sei o que da Bíblia, isso aqui da Bíblia. A cosmologia antiga realmente era bem diferente da atual. Mas, veja bem, a gente tem que sempre se questionar, evidentemente. Você tem que questionar tudo. Você não pode engolir uma coisa simplesmente porque alguém disse que é assim. Mas, tipo, nós podemos nos perguntar. Preste atenção na pergunta, no questionamento. Segundo alguns, a Terra está girando em torno do seu eixo a 1666 ou 1667 quilômetros. Você já tentou imaginar algo a essa velocidade? Então você imagina algo a essa velocidade e depois você imagina que lá no espaço tem uma como é que se diz, um equipamento que eles chamam de estação espacial, né, que vários países têm, e que para acompanhar esse 1.667 quilômetros que a Terra faz em volta de si mesma,
esse equipamento, a estação espacial, tem que ir numa velocidade maior. Isso quem deu uma resposta para mim foi um cara que estava defendendo a ideia de que a estação espacial está lá e tudo mais, né? Então eu pergunto, qual é o instrumento de propulsão que está fazendo a estação espacial girar a mais de 2.000 quilômetros ou até mais? E a pergunta é outra. Quem é o ser humano dentro de um lugar tão pequeno que aguentaria essa velocidade? Vamos supor que isso seja verdade, ok? Vamos dizer que é verdade isso aqui. Que você já começa a questionar que tem alguma coisa errada. Vamos supor que é verdade, né? A pergunta, tem outra pergunta. A Terra girando a essa velocidade significaria que os aviões teriam também que estar numa velocidade superior a 1.600 km. Ou não? Aí alguém vai dizer, não, mas tem a gravidade. Sim, o avião vai ficar preso à gravidade da Terra? Não é? Como é que o avião chega ao seu destino se ele for a 900 quilômetros numa velocidade, nunca vai chegar ao destino dele, porque a Terra vai estar girando. Então, aí vem os físicos com aquelas teses numéricas para explicar, né? Eu não defendo terra plana, ou terra globo, ou terra isso, ou terra aquilo. Eu defendo o que for racional, né? O sistema aristotélico e ptolomaico, eles acreditavam na Terra esférica, mas não girando. A Terra era estacionária e ela era coberta por anéis. Anéis. Tá? Por isso que os ofitas pegaram esse modelo ptolomaico aristotélico e fizeram exatamente essa ideia aqui, né? Da Terra com os anéis se movimentam, porque vejam que os anéis, cada um tem o sistema, tem lá o seu astro, que eles chamam de planeta. Então, cada um gira da sua forma. Aqui, o giro não é uniforme, é bem complexo, ok? Agora, existe uma área, né, que eles dizem que é o primeiro motor imóvel, que é a área das estrelas fixas, tá? Onde estão as casas do zodíaco. Tá? Esse motor imóvel, e tem o outro, né, o primeiro motor imóvel. Então, veja, por que eu estou dando introdução a isso? Falando sobre isso? Porque eu creio que algumas pessoas com algumas teorias é bastante complexo a gente abraçar a causa. Veja, a Terra plana é um negócio também muito complicado. Eles não conseguem provar, tentaram demonstrar que não existe curvatura e tal, mas tudo ficou nisso, né? Teve um grupo aí que disse que ia fazer um outro, né, que seria
Anomalia dos Astros. Até hoje não saiu esse documentário. Tá? Bem, entre uma coisa e outra, entre o ridículo da Terra bola girando e a Terra plana, às vezes é mais lícito ficar no que é mais, talvez, lógico, que seria a ideia de Aristóteles e Ptolomeu. Tá? Correto? O grande problema é que eles acharam que deixar a Terra como centro, né, do universo seria absurdo, né? Então eles resolveram mudar o sistema para o centro do universo ser o Sol. Mas só que o Sol não é o centro do universo também. Ele é o centro do nosso sistema solar, mas não, tá, ele não é nem da galáxia, se dirá do universo. Né? Então, tem um monte de abobrinha que se conta, que se fala, que não tem sentido algum, a não ser na cabeça dos físicos que, para ganharem dinheiro para suas pesquisas, são capazes de vender até né, a alma. Ok? Mas nós estamos falando sobre a gênese, a origem da vida. Então vamos lá. Vamos buscar alguma coisa que possa fazer sentido, né? Então nós já estudamos algumas coisas. Eu vou pegar aqui que é o surgimento dos Adonitas. Aí você vai perguntar quem são os Adonitas. Primeiro, os Adonitas são os descendentes de Adão e Fonta. Os primatas, tá? Que nasceram tiveram uma mutação súbita, que o livro de Urântia fala em mutação súbita. Eles não conseguem explicar por que esses dois nasceram diferente dos outros símios. Ok? Então, você pode imaginar aí o que poxa, aqui um instantinho, um pouquinho mais. Ok? Aí você pode imaginar que se eles não tinham explicação, porque o livro de Urântia é um livro, é a quinta revelação de época, segundo eles. Os reveladores eram diversos. E se eles não tiveram explicação para dizer o que foi que aconteceu com essa mutação súbita de primatas, em que dois começaram a ter inteligência, a andar com duas pernas e etc., né? A pergunta fica, eles não tinham explicação ou eles não quiseram dar a explicação? Tá? O livro de Urântia é cheio do tipo de coisa assim, não sabemos. Os reveladores falam, depois em alguma coisa assim, eles dizem assim, não sabemos. E aí a coisa, bem, se eles não sabem, ou não querem dizer, é uma outra coisa. Agora que fica muito evidente é o seguinte, como é que seres inteligentes que se propõem a vir fazer uma revelação ao planeta, chamado Urântia, outros chamam de Gaia, outros chamam de Terra, enfim. Como é que eles não têm resposta para o que ocorreu, por que ocorreu a mutação desses dois primatas, que receberam o nome de Adão e Fonta. Eu já mostrei isso aqui, né? No último vídeo, que é essa história aqui, né? Eu tentei fazer uma assimilação mostrando que
As tabuletas da Suméria mostram que existiu o Adamu e a Tiamat, o livro de Urântia mostra Adão e Fonta, e a Bíblia fala que a primeira criação foi de homem e mulher, ou então de macho e fêmea. Aí já nas tabuletas da Suméria também aparece o Adap e a Tite, que alguns dizem que é o mesmo Adamu e Tiamat, mas não é não. Tá? Depois o livro de Urântia fala já da chegada de Adão e Eva. E a Bíblia fala depois, já no capítulo 2 também, de Adão e Eva. Ok? Então, há uma série de coisas que nós precisamos analisar. Ok? Vamos lá. Então, vamos aqui. Né? E diz o seguinte: os primeiros humanos já estavam fazendo uma evolução criativa programada. Tinham adquirido hábitos, sistemas de crença, percepções e, de certa forma, a consciência da existência. A primeira raça humana, olha aqui, a primeira raça humana estava começando. O gênero era os homos, tá? Gênero é homos, tá? A espécie varia à medida que o tempo avançava e que se espalhavam por outras terras. Os adonitas, tá? Os adonitas cresceram em números, eram tribos e clãs nômades, houve um processo de migração grande, para outras terras. À medida que as tribos se dividiam e se espalhavam, as mudanças ocorriam. Os humanos não eram donos do seu destino, estavam desde o início presos a um sistema de vigilância. Os adonitas são uma raça com muitas ramificações, sendo um gênero com diversas espécies. Tá? Eles já haviam se espalhado por diversos lugares, sofrendo modificações diferentes. Veja, o livro de Urântia diz que os assessores do príncipe estavam aqui para fazerem uma linhagem de seres superiores e uma miscigenação com a raça violeta de Adão e Eva. Essa era a missão aqui, ó. Ok? Essa era a missão aqui, ó. Só que isso não aconteceu. Então, o livro de Urântia diz que Adão e Eva são projetos que existem em todos os planetas ou sistemas, que eles existem para quê? Para ir lá e fazer uma evolução biológica. Né? Aqui ocorreu, aí o livro vai, de certa forma, copiar a tal ideia dos cristãos de que houve uma rebelião de um ser chamado Lúcifer, que não existe, que ele era o príncipe do sistema, não era nem da Terra. Que na Terra estava o Caligástia, príncipe planetário, mais os assessores, que chegaram aqui já tempos depois. A Terra já tinha os adonitas, descendentes de Adão e Fonta, já estavam há muito tempo aqui. Né? Então você imagina o seguinte: esses seres chegaram aqui, porque qual é a descrição desse príncipe planetário, do Caligástia e dos assessores? Ninguém sabe. Então vamos supor que esses seres fossem os mesmos Anunnaki e os mesmos Elohim e os mesmos arcontes dos gnósticos. Tá? Então eles chegam aqui e encontram, tá? E depois de muito tempo posterior, eu estou resumindo as coisas, é claro, chegam aqui Adão e Eva. Para quê? Para fazer uma linhagem com os adonitas, para fazer a evolução, tá? Biológica. O que não aconteceu, tá? Porque depois da revolta e
essa coisa toda, né? Eles vão repetir a história da crença cristã, que Lúcifer se rebelou, levou Caligacha. Um monte de assessores do príncipe resolveram acompanhar, outros resolveram ser fiéis a, ao ser supremo. Então, né, aí alguns foram embora, outros ficaram aqui, e aí a Terra entrou num processo chamado de quarentena, né, que é o isolamento da Terra dos outros, tá, das outras realidades. Tá? De repente, você pode se perguntar, este isolamento não teria sido exatamente como John Lambilage acredita, eles tiraram a Terra da esfera onde ela estava e jogaram ela para uma área chamada exatamente Sistema Solar? Porque a Terra originalmente não pertencia a esse sistema. Ela veio para cá e ficou prisioneira de quem? Da Lua, do Sol e de Saturno. Saturno nada mais é do que Cronos, tá? Que é também representado pelo cubo negro, que representa a, a ideia da tridimensionalidade, ou de 3 dimensões ou de 4 dimensões, como alguns também tentam. Então, nós vivemos num mundo de 3 ou de 4 dimensões, tá? Alguns divergem, outros dizem que é 3, outros dizem que é 4 dimensões que nós vivemos e que estamos indo para a 5ª dimensão. Qual a 5ª dimensão? O tempo. Mas o tempo é dimensão? Né? Isso é uma grande pergunta, né? Uma coisa muito interessante é que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele veja só, né? Deixa eu pegar aqui, gente, aqui a Bíblia, né? Na carta aos Efésios, Paulo vai abordar o seguinte aspecto, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar, tá, gente? Que de cabeça assim é meio difícil, tá? Mas a gente vai tentar. Na carta aos Efésios, né? Salvo engano, é o capítulo 3, alguma coisa assim. Né? É o capítulo 3. Está aqui no capítulo 3, versículo 19. Olha só o que acontece quando Paulo está falando sobre isso aqui, ó. Para que sejais capazes de compreender. Compreensão. Grave essa palavra. Compreensão. Anote aí. Tá? Juntamente com todos os santos, qual a altura? Tá? Prestem atenção. Qual a altura e a profundidade? Tá? O comprimento e a largura. E de entender, veja, e de conhecer, na verdade, não é a palavra não entender, conhecer. Tá? E de conhecer a excelência do conhecimento do amor do Messias, para que seja cheio de toda a plenitude de Alahá, dos Elohim, do pleroma.
O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, ó. Preste atenção. Altura e profundidade, comprimento e largura. E usa 4 termos. Tá? Mas aí, Paulo acrescenta uma quinta questão, que é o seguinte: que sejais capazes de... que sejais capazes de entender. Então, qual seria a quinta dimensão? A quinta dimensão é o conhecimento. Ninguém vai... A quinta dimensão não é o tempo. Porque o tempo só existe em função da nossa... do aprisionamento da Terra ao Cronos, ao cubo, que é o Saturno. Então, o que Paulo está dizendo é que a quinta dimensão, na verdade, é o conhecimento, o date, ou a gnose. A gnose. Né? Então você deve estar se perguntando assim, bem, então Paulo está dizendo que tem 4 dimensões que é conhecida por nós. E que a quinta seria o conhecimento, sim, porque se você não tiver o conhecimento, você não vai entender a dimensionalidade. Como é que você entra numa quinta dimensão? Através do conhecimento, através da expansão da consciência e da percepção espiritual. Sem esse despertamento, você não vai entrar em quinta dimensão. Aí fica um monte de gente por aí ensinando o seguinte: a Terra está entrando na quinta dimensão. Pô, qual quinta dimensão? Porque o mundo tem várias dimensões. Bem, eu poderia aqui dar um exemplo mostrando para você, não sei se está aqui, né? Mas eu vou mostrar para você. Né? Você poderia dizer assim mesmo, mas qual quinta dimensão? Mas eu vou tentar mostrar aqui um negócio interessante para vocês, que é o seguinte, olha. A igreja Seishonoye não, a igreja messiânica, tá? Igreja Messiânica Mundial, tá? Não é Seishonoye nada, é messiânica. Olhem aqui. Tá? O Deus Supremo, olha só uma coisa que talvez você não vai entender, eu vou ter que ler. Mas ele está dizendo aqui, isso aqui, ó, as camadas do mundo chamado espiritual. Ele diz que o plano inferior é composto de 60 camadas. O plano intermediário, mais 60 camadas. E o plano superior é de mais 60 camadas. Equivale a 180 camadas. Tá? Eu nem vou entrar em detalhes, mas ele diz assim: o mundo espiritual está dividido em 3 planos, superior, intermediário e inferior. Cada plano é constituído de 3 níveis, e cada nível se subdivide em 20 camadas. Ao todo são 180 camadas, mais uma acima de todas, ocupadas por Deus. Temos, pois, 181 camadas. Quando qualquer entidade, por mais elevada que seja, acha-se numa das 180 camadas. Essa explicação tem por base o sentido vertical. Horizontalmente, a extensão de cada plano varia no sentido do inferno até o céu. Ok? Então, você já deve estar perguntando assim, bem, a coisa é complicada. Então, o povo começa a entrar num delírio de vamos entrar, a Terra vai entrar
num processo de regeneração. Aí vem outro dizendo, nós estamos entrando na quinta dimensão, vamos entrar no mundo de não sei o quê. Quem disse? Quem disse foi os espíritos de fulano dos Anjos Pereira, né? Da freira Joana de Ângeles, da Bezerra de Menezes e outros. Estou desacreditando? Não. Só estou dizendo que o que mais me surpreende nos seres humanos é a capacidade de crer, sem questionar nada, essas benditas informações que chegam de não sei de onde. E nós já falamos aqui sobre o plano astral e já falamos aqui dos senhores do karma, da falsa luz e etc. Então, o apóstolo Paulo disse, não é de admirar que até o demônio se desfaça em anjo de luz. Né? Significando o quê? Significando que existe uma falsa ilusão, uma falsa luz. Ok? Com isso eu estou dizendo para você que toda informação que chega daí, seja lá de onde, é mentirosa, não. Eu estou dizendo que é preciso exercer a capacidade de discernir, gente. O discernimento é a chave para um ser humano viver em equilíbrio. Se os seres humanos exercitarem, todos nós, a capacidade de discernir e de verificar uma coisa e disser, eu quero ir ao cerne. Discernir quer dizer tirar as camadas para você chegar ao cerne da coisa, ao miolo. Porque senão, aceitar como, é verdade absoluta que os espíritos falam sobre... Olha lá. Né? Aqui eu não estou demonizando nada, não. Eu estou fazendo racionalidade. Tá? Então, esse negócio de quinta dimensão e etc. Né? Então, quando o livro de Urântia fala sobre a chegada dos seres aqui, de Adão e Eva, porque o príncipe planetário já estava aqui, com os assessores. Adão e Eva chegaram depois. Este projeto não foi adiante. Por outro lado, Adão e Eva estavam aqui para serem elevadores biológicos dos humanos andonitas. Tá? Não soa muito interessante de que, mais uma vez, é algo sobre manipulação genética? Né? Isto nada mais é do que manipulação genética para criar seres superiores, raça superior. Ok? Eu tenho muito medo de quando a gente entra nesses assuntos de raça superior, porque isso é um dos perigos maiores que existe, porque se tem hoje no mundo ideias, por que houveram escravidão, extermínio de negros, de povos originários, né, indígenas, porque existia a concepção de uma raça superior. Quem era a raça superior? Os branquelos, os bonitão, os olhos azuis, cabelos... Era a raça superior. Né? O que se fala, e muitas vezes, da raça ariana. Né? Foi a ideia que moveu um certo cidadão, o homem do bigodinho, que ninguém pode falar. Né? Claro que ele foi financiado pelos próprios, né, cidadãos, porque queriam forçar o pessoal a ir lá para onde eles estão, fazendo morticínio lá, né? E já agora, segundo informações, bombardearam uma outra área lá de, não sei se foi do Irã, sei lá, em algum lugar, eles bombardearam. Aquele pessoal lá estão com sangue no dente. Enquanto não derrubarem aquele cidadão, enquanto não tirarem esse
Porque vejam, qual é o grande interesse que está por trás disso? Eles querem que algum doido vá lá e estoure a mesquita lá do Domo da Rocha, né? Não salvo engano, a mesquita de Omar, que fica exatamente no lugar onde ficava o templo de Salomão, né? Que Salomão construiu por Jeová, né? Que o Jeová queria um lugar de onde ele pudesse reinar, né? Então eles estão loucos, enlouquecidos que alguém termine com aquilo lá, porque aí eles vão lá e vão construir segundo alguns, né? Eles vão construir o templo de Salomão. Eles nem precisavam ter esse trabalho, tem um construído aqui em São Paulo. É só eles comprarem do proprietário. É. Acho engraçado isso, né? Porque a própria Bíblia diz assim: Deus não habita em prédios construídos por mão humana. Não sei para que eles querem construir alguma coisa, né? Aí tem, né? Então vamos lá. A dispersão dos adonitas, né? Nessa fase inicial, o Homo erectus, o Homo habilis, já tinham se espalhado, grupos e subgrupos se criavam, né? Alguns membros, isso aqui está no livro Sapiens, tá? E eu vou citar aqui o Yuval Noah. Ele é um judeu pesquisador, tá? Alguns membros de algumas dessas espécies eram gigantes e outros diminutos. Alguns eram caçadores destemidos, outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam numa única ilha, ao passo que muitos perambulavam por continentes, mas todos pertenciam ao gênero Homo, eram humanos. Tá aqui, ó. O que ele fala é exatamente isso aí. Tá? Nesse livro, Homo Sapiens, ele mostra que o gênero Homo era grande, porque as espécies eram diversas. Não existe essa coisa de sucessão, de que o Homo erectus deu origem ao Homo habilis deu origem a não sei o que, papai, vai até chegar. Não existe. Não existe. É por isso que eles não conseguem encontrar esse bendito o elo perdido. E nem vão, né? Segundo o livro de Urântia, essa seria a primeira das raças do sistema Terra. Esses seres eram diferentes em aspectos físicos e, quem sabe, até genético. Não se pode afirmar com certeza o que aconteceu, tá? O que aconteceu com as outras espécies de humanos. Mas que nos parece que o desequilíbrio dos criadores da matéria estava presente nesses grupos primitivos. Os seres humanos nascem errados. Tá? O livro de Urântia diz aqui, ó, eles foram seguidos na Europa por um povo de um certo modo superior e prolífico, cujos descendentes logo se espalharam por todo o continente, desde as geleiras do norte, desde as geleiras ao norte até os Alpes e ao Mediterrâneo ao sul. Essas tribos são as chamadas raças Bilderberg. Tá? Então, é possível perceber aqui a raça dos homos Heidelberg, né? Heidelberg, né? É isso aí. Já em tese, havia muitos grupos, raças originadas da matriz. Conhecemos por serem do gênero Homo. Contudo, a um certo momento, é preciso nos perguntar se de fato eram a mesma matriz. Sabemos que as espécies eram muitas. Homo erectus, Homo habilis, o Homo
Neandertal, o Homo denisova, o Homo sapiens arcaico, o Homo lusonensis, o Homo florensis e assim por diante. Todos, em alguma medida, desapareceram ou fizeram desaparecer. Seria possível pensar em uma eugenia programada? Né? E a quem tema falar sobre o assunto. Os povos, diz o livro de Urântia, os povos de Fuxal estavam no extremo oeste e tiveram êxito em guardar o suficiente da cultura adônica, tá, de Adão e Fonta, e também preservaram o seu conhecimento do trabalho na pedra, conhecimento esse que transmitiram aos seus descendentes, os antigos ancestrais dos esquimós. Depois vem um segundo grupo, que são os bandonitas, aqui, ó. Tá? Esses bandonitas das terras altas ocuparam um platô extenso, cercado de florestas, atravessado por correntezas e abundantes caças, né? Em caça. Com algumas dos seus primos no Tibete, eles viviam em abrigos rudes de pedra, em grutas e em costas e em galerias semi-subterrâneas. Isso é o livro de Urântia que está dizendo. É comum vermos que estes grupos iam se dividindo, contudo, ainda que o livro de Urântia traga essas informações, hoje não existem muitos dados da ciência sobre determinados fatos. Podemos pensar em um suposto ocultamento da história do sistema Terra. Se isso existe, qual seria a razão para tal? Né? Depois vem aqui o surgimento das raças de corpo. Há 950 mil anos, né, os descendentes de Adão e Fonta haviam migrado bem longe, ao leste e ao oeste. Para irem até o oeste, eles passaram pela Europa, indo para a França e Inglaterra. Posteriormente, penetraram na direção leste, até Java, onde seus ossos foram recentemente encontrados. É o chamado Homem de Java. Então, prosseguiram no seu caminho para a Tasmânia. As migrações chamadas da raça primordial nos mostram que estes seres eram únicos não eram únicos, pelo contrário, existiam outros humanos. Este conceito de raça única é absolutamente algo convencional. Mutações direcionadas foram, olha só, que importante, foram direcionadas ao longo do tempo. E entre esses bandonitas do Planaltos, houve um acontecimento novo e estranho. Um homem e uma mulher que viviam na parte nordeste da região, habitada dos Planaltos, começaram subitamente a produzir uma família de crianças inusitadamente inteligente. Essa foi a família Sanjique, os ancestrais de todas as 6 raças coloridas de Urântia. Veja, olha só. Começaram a produzir, começaram subitamente, olha aqui. Este subitamente é que o livro de Urântia não explica. O que é esse subitamente? Porque, gente, se pergunte se algo súbito acontece. Ah, olha, Robson, subitamente aconteceu que agora tem gente na Terra que mudou, já não tem mais corpo. Vivem com um corpo aparente. Que mudança súbita foi essa? Tá? Veja que o livro usa muitas vezes a expressão subitamente, ó, ok? Como se algo tivesse acontecendo por acaso, por procedimento natural. Observe que o outro texto do livro de Urântia diz o seguinte:
Num planeta evolucionário normal, as 6 raças evolutivas de cor aparecem uma a uma. O homem vermelho é o primeiro a evoluir e, durante as idades, ele percorre o mundo antes que as sucessivas raças coloridas apareçam. A emergência simultânea de todas as 6 raças em Urântia em uma mesma família foi bastante excepcional. Vamos usar a palavra excepcional. Quer dizer, subitamente, excepcionalmente, é como se eles estivessem contando algo e, ao mesmo tempo, não estavam contando nada. Tá? Foi excepcional, olha aqui a palavra excepcional, né? O aparecimento de raça de cores numa mesma família. Observe que, novamente, se o caminho para a consciência, né? Que novamente se caminham para a consciência. Sabemos que as variações das raças, gêneros, espécies, não se dão de forma natural. Quantos experimentos na Terra mostram a mutação de raças de animais? As tabuletas da Suméria, que são bem mais antigas que o livro de Urântia, nos mostram algo bem diferente. Não se trata de desacreditar o livro, mas de fazer uma leitura mais abrangente. Então, o que é que eu estou falando? Estou tentando dizer que nós precisamos, tá, fazer uma análise, porque o livro de Urântia não pode se propor a querer substituir os outros documentos da Terra, como os escritos de Purã, os escritos de Nag Hammadi, nem as tabuletas da Suméria, né? Que, senão, daqui a pouco, nós vamos transformar o livro de Urântia na panaceia para respostas de tudo. E vamos começar a dizer que o livro de Urântia é uma nova Bíblia, para uma nova religião que brevemente vai se implantar no mundo. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Eu volto a dizer, todas as vezes que nós entramos na seara, tá, do espiritualismo, do esoterismo, de um monte de ismo, o perigo é grande. E eu já vi pessoas que leram o livro de Urântia e começaram a fazer vídeo no YouTube falando coisas de barbaridades, misturando o livro de Urântia com assuntos políticos, e é uma zerda, gente, tá? O que acontece com a cabeça de pessoas que não têm preparo, gente. Desculpa dizer, sabe? E é um livro seguinte, que está à venda. Então, qualquer cidadão pode ir lá na Amazon, compra e vai para sua casa e faz a sua livre interpretação. Igual a Bíblia. Cada um interpreta como quer. Ok? Bem, dito isso, eu vou aqui agora, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Que é importante aqui, tá? Para a gente ver. Vejam que aqui, isso aqui é o fluxograma do livro de Urântia, tá? E veja que eles vão, aqui é toda a narrativa, aqui eles vão mostrar tudo que foi se originado, tá? De tudo. Aí os primatas bem aqui, ó. Ok? Os primatas bem aqui. Tá aqui, ó. Primatas. Dão origem a Adão e Fonta, os primeiros humanos. Raça Adonita. Tá? Prestem atenção, tá bem aqui assim. Né? Eu vou dar até mais uma aumentadinha aqui. Ok? E vou dar uma puxadinha aqui. Ok? Aqui, ó. Tudo está bem aqui, ó. Ok? Então, o Adão e Fonta, os primatas, né? Raça Adonita aí, o homem de Java, povos de Fuxal, raças Heidelberg, homem de Neandertal, tá aqui, ó. Todos vieram desse grupo. E aí,
esse grupo aqui de Neander está ligado às tribos bandonitas, que se originaram aqui da raça, tá, adonita. Prestem bem atenção. Daqui vai surgir as 6 raças evolucionárias de cor, as raças Sanjik, raça amarela, raça vermelha, raça azul, raça alaranjada, raça verde e raça índico. Então, tudo aqui pelas cores. Tá? A gente não vai seguir um aprofundamento, porque seria muita coisa. Então, olha, aí está aqui os andonitas, né? Aqui os andonitas, aí vai ter o grupo andonita da Índia, os andonitas da Ásia Menor e os andonitas modificados. Por que andonitas modificados? Porque eles vão ter relação com os assessores do príncipe, bem aqui, ó, tá? Assessores do príncipe aqui, ó, estou marcando aqui, ó, ok? Assessores do príncipe, certo? Quando os assessores do príncipe tiveram relação, tá, entre eles, eles geraram os seres intermediários primários, ok? Tá? À medida que os assessores do príncipe se relacionaram com os andonitas, surgiu os noditas, também aqui, ó. Preste bem atenção, olha, os noditas, bem aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Ok? Os noditas. Prestem atenção, porque é muito interessante vocês observarem o que vai acontecer. Olha, os andonitas estão aqui, está seguindo uma linha aqui, ó, tá? Aí os andonitas vão, tá? Vão chegar bem aqui, ó, tá? Por quê? Eles vão chegar bem aqui. Porque vai chegar os adamitas aqui, ó. Raça violeta aqui, ó. Estou marcando aqui, o cursor está passando aqui, ó. Tá? Eles chegam aqui, já tem todo esse avanço, mas eles chegam aqui para fazer o quê? A evolução biológica. E os adamitas vão se relacionar, tá, com os grupos de noditas, né, e vão gerar os antidas. Os anditas aqui, ó. Ok? Os anditas. Agora, aqui, os adonsonitas, que são, o Adonson aqui, gente, é o filho de Adão e Eva. Então, ele se relaciona, tá, com uma descendente dos assessores do príncipe, tá? Uma descendente desse grupo bem aqui, ó. Desse grupo bem aqui. Eles vão se relacionar. E na medida que eles se relacionam com esse grupo lá, o que acontece? Eles vão gerar, tá, os seres intermediários secundários. E aí começa a surgir o homem pós-adâmico. Tá? Então, os adonsonitas são os descendentes de Adão, os descendentes de Adão e Eva, mais a rata, que é descendente dos assessores do príncipe. Ok? Os antidas vão dar origem, olha aqui, aos sacerdotes setitas. Certo? Setitas. Aí vem os Vedas e o Brahmanismo, que surge daqui. Tá? E aí vem a Índia, brâmica, né? E aí vem o hinduísmo, vem o Tibete e etc. Veja, vocês estão percebendo que, olha aqui, ó, os antigos gregos, tá, vão surgir também daqui, ó. Olha aqui, ó. Ok. De Adão e fonte. Os anditas vão dar origem aqui, porque vejam
que se vocês pegarem bem aqui, ó, Índia pré-dravidiana, Deccan, Ásia Oriental, sul da China, Indonésia, Malásia, ilhas do Pacífico. Vocês veem que os noditas aqui, esse grupo aqui, que vão ser confundidos com os Nephilim, eles vêm, tá? E vão se relacionar aqui, ó. Aí eles vão gerar aqui o quê? Os sumérios, os assírios, os babilônicos, os egeus, os cartageneses, os né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente ler. Né? Porque quando a gente dá uma aumentadazinha, nossa. Aqui, ó. Os etruscos, os antigos romanos. Estão aqui, ó. Aí se dá uma subida aqui, ó. Culto dos mistérios, culto à Mãe de Deus, e aí vai escritos sagrados, religiões organizadas, líderes espirituais. Então, se você parar para perceber, tudo que eu estou mostrando aqui para você nos dá a entender de que, observe bem, o que é que nós estamos tentando mostrar? Que houve a vinda de seres aqui. Isso o livro de Urântia não nega. Tá? De onde eles vieram? Não sei. O livro de Urântia tem vários lugares, Avona, Jerusalém, enfim, gente, tem vários nomes, né, de lugares, planetas, ou seja lá o que for. Né? Então, um dado está claro. Chega aqui o Caligastia com os assessores, que não eram humanos. Eles se materializaram aqui. Né? A relação entre esses assessores gerou os seres intermediários primários, ou gênios superiores, e a relação entre Adonson, descendente de Adão e Eva, e Rata, descendente dos assessores do príncipe, geraram os seres intermediários secundários, os gênios inferiores. Está claro para nós isso. Está claro também para nós que Adão e Eva surgiram aqui, vieram para cá, como elevadores biológicos. Isso também, se você pegar as tabuletas sumérias, as coisas se encaixam. Porque o que dá a entender, por exemplo, na Bíblia, é que quando eles pegaram o homem, eles trouxeram de um lugar e colocaram no jardim. Qual era o objetivo? Fazer um processo de experiência, de elevação biológica. Os Anunnaki fizeram um processo de evolução biológica no ser humano. Primeiro criando o Adamu e a Tiamat, depois criando o Adapetite. Né? Na Bíblia, Gênesis 1 vai falar exatamente da criação de homem e mulher, macho e fêmea, não dá nome. Né? No segundo, capítulo 2, já vai falar do nome, já vai dizer que é Adão e Eva. Né? Ok? E o capítulo 5, de novo, vai repetir do Gênesis, vai repetir a criação dos humanos, dos seres humanos, dando o nome genérico de humanos. Ok? Então, isso mostra que há uma consonância com isso. Então, se você fizer um pouquinho de esforço racional, você vai ver que, queiramos ou não, houve a primeira coisa. Houve sim a presença de algum grupo de seres que eu não posso dizer que tenham vindo de outro planeta. Não acredito nisso, sinceramente. Sou honesto em dizer.
tá? Não acredito. Segundo, porque segundo, eles podem ter vindo de qualquer outro lugar. Vir do céu não significa que veio de um outro planeta. Segundo, que houve uma intervenção biológica, sim, na raça humana. Por isso que eu tenho dito que os humanos não são uma raça única. Isso é a pior mentira que já foi contada para nós. Existem humanos na Terra, gente, que são originários dos assessores do príncipe. Ok? E esses chamados assessores do príncipe, nós podemos chamar eles de semideuses, né? Porque eles têm pseudodeuses, né? E eles geraram o quê? Os filhos deles, que são os gênios superiores, que nós podemos chamar de quê? Dos Benei Elohim da Bíblia. Né? E essa mistura deles lá, depois, vão se misturar com os adonitas, vão dar origem aos noditas, que eram gigantes, que vão ser confundidos com os Nephilim. Tá? Depois, perceba que o Adão, filho de Adão e Eva, e a Rata, descendente dos assessores, vão ter filhos que também vão ser os gênios inferiores, que são esses que nós conhecemos por aí como elementais, devas, por aí. Tá? Eu já até mostrei aqui uma imagem, né, que os teóis, os devas, os Elohim, etc., em cada cultura se deu um nome. Por quê? Porque esses seres não eram propriamente humanos. Eles eram supra-humanos, eles tinham capacidades supra-humanas. Então é muito provável que esses seres deram origem a tudo aquilo que depois a Helena Blavatsky vai chamar de Hiperbórea, de Lemúria, de Atlante, tá? De toda essa coisa arada toda. Né? Então, imagine, tire uma ideia, né, de se a linguagem do livro de Urantia é difícil de entender, você tente ler os livros da Blavatsky. Aí é que você não entende mesmo. Ok? E nós aqui não estamos aqui dizendo que isso aqui é a verdade. Nós estamos dizendo que nós estamos juntando pedaços de retalho para tentarmos encontrar, né, o lampejo do que é que realmente está à nossa volta. E pode acreditar que se existem seres em outras terras desconhecidas por nós, são desse grupo de seres. Tá? Se existem grupos dentro da Terra, como dizem, são descendência desses seres. Ok? Provavelmente nunca vieram de espaço algum. Tá? Por isso que os gnósticos chamavam os arcontes de também governantes. Por quê? Porque eles eram poderosos, tinham algumas habilidades, não só tecnológicas, não, gente, né? Habilidades supra-humanas. Você vê que tem gente por aí que senta na sua frente, olha para você e conta a sua vida toda. E você acha assim, nossa, como é que você fez isso? Como é que você leu a minha mão? Como é que você fez isso? Gente, isso é habilidades inatas do ser humano que algumas pessoas afloram e aí começaram a dar um nome, porque o Allan Kardec resolveu dar um nome para isso, chamando de mediunidade. Que o médium ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu não chamo essa palavra assim, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu chamo de mente-unidade, tá? Porque é a capacidade
de você trocar informações com uma outra mente. Tá? Isso é evidente. Hoje em dia tem pessoas com habilidades incríveis. E, às vezes fazem mau uso disso para seu próprio capricho, para o seu próprio bem, né? E aí nós chamamos isso de capacidades paranormais, né? Que na verdade deveriam ser normais, mas muitos de nós somos envenenados ao longo da vida por várias coisas, alimento, remédios e etc, etc, e vamos perdendo a capacidade de muita coisa. Ok? Então, o que esses seres vieram para a Terra, evidentemente que eles tinham tecnologia, porque você chegar vindo de um lugar, você desmaterializa um ser num canto, né, que nem Adão e Eva. Eles foram desmaterializados em Jerusalém, chegam na Terra, são rematerializados com corpos que não se pode dizer que sejam propriamente humanos, ou, né, não são, mas eram seres supra-humanos, provavelmente tinham uma aparência semelhante à nossa, senão não seriam, né? E falar do sangue violeta nos lembram aqueles seres azuis, né? Vocês sabem que na Índia a maioria daqueles deuses são todos azuis, né? Mas Adão e Eva eram de sangue violeta, porque o sangue violeta veio para aqui para fazer o processo evolucionário dos adonitas, descendentes de Adão e Fonte, ser maior. E isso, se você ler os documentos que falam sobre, tá, as tabletas da Suméria, os escritos bíblicos e os de Nag Hammadi, você percebe que há uma consonância. É evidente que você tem que ter sutileza para detectar isso. Ok? Então, meus amigos, a nossa busca vai continuar. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Há muita coisa ainda que a gente precisa estudar. E nós haveremos de tentar fazer o melhor nesse canal. Ainda que nós estamos com 400 e poucos vídeos aqui, né? E muita gente passa pelo canal, não deixa like, não, né? Então eu quero pedir para você, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Quer ajudar o canal, por favor, faça sua doação no Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Será que isso é tão difícil para as pessoas fazerem? Darem like, comentarem, se inscreverem? Nossa, gente, quantas pessoas egoístas nesse mundo. Quantas pessoas orgulhosas que vêm nos canais e olham e dizem, isso não tem nada a ver. Porque eles são feitos, botam uma venda aqui e são incapazes de olhar ao redor. Muita gente se acha o centro do universo e não ajudam nada, né? E às vezes até vem em canal fazer comentário abestalhado, típico de pessoas que leram duas páginas de um livrinho e acham que já sabem um monte de coisa, de respostas para a vida, nossa. Então, por favor, mais uma vez, colabore com esse canal, tá? Se inscreva, toque o sininho e mais uma vez, ajude o canal. O Pix está no thumbnail da abertura do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.